Boa noite, queridos! Estamos reunidos mais uma vez de casa em casa, por meio de uma transmissão ao vivo. Queremos chegar até você com mais um culto, Quarta de Vida Plena, especial temporada coronavírus. Você da sua casa, eu da minha, mas juntos, com os corações unidos, para a glória de Deus, celebrando a sua fidelidade, celebrando o seu amor por nós, celebrando a sua presença conosco. Domingo foi muito abençoado, tanto pela manhã quanto à noite. Deus nos abençoou com a ministração da palavra, com as lembranças da igreja reunida em nossa sede, em nosso salão de cultos. E agora, nesta quarta-feira, queremos dar continuidade a este tempo de louvor e adoração, reconhecendo Deus conosco enquanto atravessamos este deserto. Vai passar, somos igreja. Que Deus abençoe a sua vida neste momento. Seja muito bem-vindo ao culto ao Senhor desta noite. Que tudo aquilo que nós preparamos para Deus possa abençoar a sua vida também. Os cânticos, as participações, as lembranças, o momento com as notícias de missões e a palavra de Deus compartilhada nesta Quarta de Vida Plena, dando continuidade numa segunda parte do nosso estudo das bem-aventuranças. Deus falando conosco por meio do Sermão do Monte, assim denominado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos que foram adicionados ao nosso canal e aproveita esse momento para compartilhar o nosso link de acesso com várias pessoas. Quanto mais gente receber a palavra de Deus nesse tempo, melhor. Aliás, tem sido tão precioso compartilharmos a palavra de Deus neste tempo onde há uma sede, há uma fome da palavra do Senhor no coração que traz esperança, paz e confiança no cuidado de Deus. Portanto, que este tempo de adoração possa abençoar a sua vida. Pai querido, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, abençoa todos os que reunidos diante de um monitor de televisão, de computador ou de smartphone, hão de nesta noite receber a tua ministração, a tua direção. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada família, muitas vezes tomados pelo cansaço, pela ansiedade, pelo esgotamento, que este tempo seja refrigério, seja renovador para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, mais uma vez. Gabriel irá nos conduzir e que a gente consiga realmente prosseguir, avançar em fé, marchando, seguindo para o alvo que é Jesus Cristo, para a glória dele, hoje e até que tudo termine, em nome de Jesus. Assim, o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra
sou filho de Deus. Amém. Mais uma oportunidade de louvarmos ao Senhor, levarmos os nossos pedidos ao nosso Pai que está no céu. E quero te encorajar a olhar para o nosso alvo que é Cristo, consumador da nossa fé, nosso libertador, nosso redentor. Em meio às dificuldades nós na verdade não temos essa disposição, mas eu quero te encorajar nesse momento a olhar para o nosso alvo, a prosseguir em direção a esse alvo, que é Jesus. Essa canção diz o seguinte: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Olá, igreja. Bom estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor. E nesse momento missionário hoje nós vamos ver um pouquinho de uma realidade também da igreja que sofre com a perseguição no mundo. E eu quero, antes de nós vermos o relato, o testemunho missionário, ler um pequeno trecho de uma devocional que eu acompanho, que eu faço no meu dia a dia, que é o Dia a Dia com Corrie ten Boom. E ela diz assim: um médico da Índia me escreveu:
A grande recompensa deste abençoado trabalho aqui no Hospital para Leprosos é ver como os pacientes rapidamente se transformam em pessoas novas e alegres. No mundo hindu, as pessoas leprosas não têm valor algum. Elas logo aprendem a aceitar esse fato. Mas que mudança acontece quando esses leprosos descobrem quão importantes eles são aos olhos de Deus. A transformação que nós estamos falando no mundo, ela também acontece quando as pessoas descobrem quão importantes elas são aos olhos de Deus. Como elas são especiais a ponto do próprio Cristo dar a sua vida por elas. E nós vamos ver um relato de uma menina especificamente, que começou a entender quanto ela é importante aos olhos de Deus. E também como orarmos pela mudança dessa realidade social dela vai fazer total diferença também numa mudança de um país, uma nova consciência que vai mudar também a espiritualidade daquele local. Vamos ver. Eu tenho formação na área de pedagogia, trabalhei durante muitos anos com crianças e ali naquele lugar eu pude estar trabalhando num projeto com meninas. E essas meninas, elas são filhas de prostitutas, mulheres que de alguma forma estão em situação, foram desamparadas por suas famílias. Essas meninas, elas chegam e elas têm medo do toque, culturalmente é um problema e além disso elas vieram da zona de prostituição. Então essas meninas às vezes não conseguem ser tocadas. Uma das meninas certa vez se aproximou de mim e ela falou comigo: eu decidi, eu não quero me casar quando eu crescer. Aqui o normal, todo mundo pensa em casar quando crescer, mas eu não quero me casar. Aí eu achei aquilo muito estranho e eu disse para ela: tudo bem, mas você não quer se casar por quê? É porque você quer investir em alguma área da sua vida, tem algo muito mais importante do que isso? Ela falou: não, eu não quero me casar porque eu não confio em homens, eu não acredito no casamento. E ela falou para mim: eu não acredito, muitas das vezes aqui onde a gente mora, as mulheres mentem pelos homens. Os homens mandam e tudo que os homens mandam elas fazem. As próprias mães, irmãs e amigas mentem e influenciam a gente a criar um compromisso, a casar com pessoas, mas depois do casamento as mulheres sofrem o tempo inteiro. E aquilo me chocou profundamente porque eu sabia que de alguma forma o que ela estava falando era verdade para a cultura dela, no país dela, isso acontecia muito. E naquele momento eu precisei colocar minha fé em prática e dizer para ela: olha, eu vou me comprometer a estar orando por você, eu tenho orado já por vocês nesse sentido e eu tenho certeza que se você orar o Senhor vai colocar a pessoa certa, uma pessoa especial no seu caminho e você vai poder se casar e ser feliz no seu casamento e construir uma família que vai fazer diferença dentro de uma igreja, dentro da sua comunidade, nessa cidade, nesse país, eu tenho certeza disso. E quando eu saí dali do projeto, alguns meses atrás, a gente ficou ali durante 2 anos, e aquela menina chegou perto de mim e ela falou: não esquece de orar por mim, porque eu quero me casar e eu estou orando por isso. Eu prometi a elas que eu ia estar orando por isso e eu tenho orado por isso. E eu compartilho esse pedido de oração com os irmãos, com a igreja brasileira, porque eu preciso que os irmãos orem por essas moças, que os irmãos coloquem a vida delas nas mãos do Senhor, que o Senhor esteja preparando homens especiais para que estejam casando com essas moças, constituindo família, e essas famílias venham estar mudando a realidade daquele país, a realidade daquela parte do mundo. Nós podemos ver que existem crianças que estão sem esperança. Crianças que estão sem perspectiva de ter um futuro melhor, um futuro diferente. Essas meninas que têm visto a história de suas mães sofrendo com a prostituição, sofrendo com a falta de perspectiva de ter uma família, de ter um homem, um referencial de homem que respeite, que leve-as verdadeiramente a um caminhar diferente, a um caminhar com Cristo. E nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ser resposta também de oração para essas meninas. Nós vimos o relato desse projeto, esse projeto que precisa realmente dos nossos esforços também para continuar, para que vidas como a dessa pequena sejam transformadas dentro de uma nova realidade, uma nova perspectiva, onde famílias adorem ao Senhor. Como nos alegramos quando nós temos uma família caminhando conosco, caminhando com Cristo. Como é importante quando nós temos, alguém para compartilhar. E um sonho que seja para essa menina que
ela possa formar uma família assim. Então, nós precisamos fazer algo, nós precisamos ser a resposta de oração também. Nós estamos segurando as cordas através das nossas orações, mas também precisamos segurar as cordas dos nossos missionários através das nossas ofertas. A nossa campanha continua, o campo missionário continua se movendo. Esse projeto precisa também continuar. Nós precisamos continuar dando esperança a essa menina. Nós temos um compromisso de orar também por ela, para que ela forme uma família que ande nos caminhos do Senhor e que a descendência dela ande nos caminhos do Senhor e tenha a realidade também transformada. Então, como igreja, nós podemos continuar orando, contribuindo através das transferências bancárias, identificando que é para missões mundiais, para a nossa campanha. Nós vamos enviar para missões mundiais. E também indo. Eu não sei se o seu chamado é para ir ao campo, mas quem sabe você vai ter oportunidade de também trazer esperança para jovens como ela, que precisam realmente de cada um de nós. E hoje eu vou terminar com uma frase que diz o seguinte: a questão mais importante não é quanto está sendo feito, mas como Jesus está efetuando o trabalho por seu intermédio. Olhe para cima. O céu de Deus é ilimitado. Aprenda a olhar para Jesus e mais você descobrirá que Ele está direcionando seus passos errantes na direção do Espírito Santo. E que o Espírito Santo continue a nos direcionar para aquilo que é a vontade dEle. Que as lágrimas que podem escorrer de tristeza, de falta de esperança, se transformem em lágrimas de alegria, pela resposta do Senhor, a resposta da oração, por meu intermédio, para aquilo que o Espírito Santo tem me movido a fazer, e a você também. Que o Senhor nos abençoe. Amém, Lívia. Que o Espírito Santo continue nos movendo, nos dirigindo, nos consolando e fortalecendo, para que possamos, como esses irmãos, dar testemunho do amor de Deus por nós em qualquer circunstância. Oremos então, irmãos, por esses irmãos missionários, irmãos em Cristo, que estão longe e vivendo toda sorte de pressão e adversidade, porque amam a Jesus. Aqui está novamente o nosso quadro de oração, este quadro que nos tem acompanhado nesses domingos de quarentena e de isolamento social. Não imaginávamos, não é? Que quando nós iniciamos a nossa campanha no dia 8 de março, o irmão Ricardo Toledo fez esta imagem de forma tão criativa, tão espiritual em nosso culto de abertura pela manhã. Não imaginávamos que esta imagem significaria tanto para nós num momento como esse em que vivemos. O mundo nas mãos de Deus e a cura vem do poder de Jesus, que, como diz Isaías 53, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não esmoreçamos. Lembra da nossa campanha, do nosso compromisso de oração? 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Há muitos irmãos que se comprometeram naquele primeiro domingo de isolamento social, dia 15 de março, a orarmos nesses horários. E nós temos feito isso. Tenho ficado feliz também porque tenho acompanhado outras iniciativas de oração. Há outros grupos que estão intercedendo em horários específicos. A equipe do Luz na Calçada, o grupo da MCM, os juniores também estão se mobilizando em oração, adolescentes, jovens, todos engajados num modo de, seja num relógio de oração, seja em horários específicos, sejam em reuniões até de ferramentas de reuniões virtuais como o Zoom e outros tantos, gente que está engajada no propósito de vencer esta batalha por meio da oração. Nós vamos orar mais uma vez. Inspirados por esta imagem, mobilizados por este quadro que retrata muito bem a nossa atitude diante desta afirmação de que tudo está nas mãos de Deus e Ele cuida de nós, é que vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, continua manifestando o Teu amor e cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque tem sido um tempo precioso onde nós temos aperfeiçoado a nossa vida contigo. Temos refletido sobre tantas coisas e tantos valores, reorganizado a nossa lista de prioridades, de importância. Pai querido, que nós possamos atravessar este deserto experimentando quem Tu és, conhecendo a Ti mais a fundo. E neste tempo, Pai querido, queremos suplicar mais uma vez, em culto, por tantos pedidos que temos acompanhado de oração.
daqueles irmãos e irmãs que estão enfermos pela Covid-19. Te pedimos que tu ministres cura. Obrigado porque alguns já saíram das fases críticas e nós temos visto milagres acontecerem. Cuidado teu para conosco. Obrigado, Senhor, porque tu tens guardado nossos anciãos, nossas anciãs, e nós temos visto o teu amor preservando vidas, curando enfermidades. Obrigado, Pai querido, porque também tu tens consolado aqueles que neste tempo têm perdido entes queridos, até por outras enfermidades e outras circunstâncias. Tu tens consolado e confortado o nosso coração. Abençoa, Pai querido, mais uma vez te pedimos pelos nossos irmãos que estão na linha de frente deste tempo, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na área da saúde em outras circunstâncias, em outros departamentos, na logística, na infraestrutura, no apoio daqueles que estão lá na linha de frente. Abençoa, Pai querido, nossos irmãos que trabalham na segurança da nossa sociedade, policiais, bombeiros. Abençoa nossos irmãos e irmãs que trabalham nos serviços sociais deste tempo, que têm sido tão acionados para cuidar, para ministrar, para acolher. Abençoa, Pai querido, também as iniciativas da Tua Igreja, nossos ministérios que têm trabalhado firme e arduamente para que continuemos igreja, servindo ao Teu reino, abençoando vidas, servindo as pessoas, abraçando, acolhendo na medida do que nos é possível fazer, mesmo distantes uns dos outros fisicamente, mas com corações transbordantes e almas contagiando a esperança e a alegria que temos em Jesus. Pai, transforma este tempo de tanta tristeza, de tanto medo, de tanta incerteza, para um tempo de convicção, de certezas e esperança de que o Senhor estás no controle, governando soberanamente todas as coisas. O mundo está em Tuas mãos, Pai. E clamamos para que o Teu milagre aconteça, para que este tempo as pessoas se dobrem diante de Ti, seus joelhos e sua cerviz, reconhecendo que não há Deus como Tu. Clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos, irmãos. Não esmoreçamos no nosso compromisso de orar todos os dias, seja nos horários que combinamos, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde ou meia-noite, ou mesmo no seu grupo, no seu pequeno grupo, no seu grupo, na sua equipe de trabalho, no seu ministério. Orar. Uma igreja que ora é uma igreja que se mantém de pé. E é por isso que nós estamos de pé, graças a Deus. Porque oramos e porque continuamos comprometidos e compromissados com a obra do Senhor. E a nossa gratidão a Deus a você, que tem se mantido fiel e generoso para com o sustento da sua igreja. Que alegria e gratidão perceber e saber que nossos irmãos, eu e você, continuamos sustentando as cordas da sua igreja para que os nossos ministérios continuem trabalhando, os nossos missionários continuem sustentados. Recebemos apelos, pedidos constantemente. Nossa área social tem trabalhado arduamente e de forma empenhada para que nada falte ao nosso povo e à nossa família, e temos sido abençoados por Deus. Este é o momento que nós vamos dedicar ao Senhor em tempo de consagração e dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Você deve ter reparado que no domingo nós exibimos um elemento novo aqui na nossa tela, na nossa transmissão. É um código chamado QR Code. É aquele quadradinho cheio de bolinhas. Alguns jovens, os mais ligados, antenados e conectados, sabem bem o que isso funciona. Para você que não conhece bem, eu peço até que a nossa equipe já coloque agora, para eu usar aqui como uma forma de ilustrar. Não sei se vai dar para organizar bem a tela com a nossa equipe de Libras aqui, mas dá um jeito aí, Pedrinho, coloque algum cantinho aí o nosso QR Code para eu usar aqui e ensinar o povo a usar. Este QR Code aqui é uma forma de você apontar o seu celular, e no seu celular deve ter um leitor de QR Code, deve haver um aplicativo, alguns celulares, alguns modelos já tem no própria câmera, basta apontar a câmera e ele já reconhece, e você é direcionado para um link de um site no qual nós estamos cadastrados, e ele está diretamente conectado ao nosso sistema de gestão eclesiástica, e ali você tem duas opções de fazer a sua contribuição, por cartão de crédito ou por boleto bancário. Além destas opções, você tem as transferências que nós usualmente fazemos por meio das contas bancárias que temos em 6 redes bancárias do nosso país. Além disso também, se você está fora do Brasil, nós temos alguns irmãos que contribuem e sustentam a igreja com ofertas que vêm de fora, irmãos queridos que abençoam o nosso trabalho.
temos a ferramenta oficial de doação, que é o PayPal. Então você pode se inteirar disso e usar o mecanismo, o meio mais fácil para você, mais tranquilo, o que melhor lhe aprouver. O QR Code é uma novidade que amplia as possibilidades para facilitar aqueles que querem fazer suas contribuições da melhor forma possível. Este QR Code vai direcionar você para um link que é oficial, que é conectado, integrado ao nosso sistema de gestão eclesiástica. É necessário você fazer um pequeno cadastro, tá? É um cadastro seguro, porque para que as informações cheguem corretamente nos nossos registros, você deverá fazer um login, um cadastro, e a partir de então você não precisará fazer mais. É um cadastro único, onde as próximas contribuições já serão resgatadas diretamente desse cadastro que você fez pela primeira vez. É um modo simples, mas esperamos não complicar demais, né? Enfim, escolha a melhor forma, a melhor opção para você fazer a sua contribuição e manter-se aí sustentando as cordas que nos seguram ativos e atuantes, uma igreja viva neste tempo onde ainda estamos distantes fisicamente uns dos outros. Que saudade, né? Nossa equipe de transmissão tem tentado bolar meios de interagir cada vez mais com você, de você estar mais próximo da gente, ainda que seja pela tela da sua televisão, do seu computador. Esperamos que venham novidades por aí. Continue orando por nós, o trabalho é muito grande. Nossa equipe se reúne semanalmente, trocamos informações diariamente para que possamos fazer um bom serviço, ministrar a você por meio dessa transmissão e você sentir-se cada vez mais próximo de nós, cada vez mais em casa, como igreja, tá bom? Deus abençoe a sua vida enquanto você louvará o Senhor. E hoje temos uma novidade. Quem vai ministrar agora a música instrumental é o nosso querido irmão Enoque Albuquerque. Esperamos que ele seja usado por Deus. Seja bem-vindo, irmão Enoque, à nossa transmissão e que seus dedos ministrem ao nosso coração. Temos sido ministrados durante todos os domingos pela vida do Gabriel. E agora chegou a vez de diversificar, não é? E o irmão Enoque é muito bem-vindo ao nosso culto, à nossa transmissão, para nos abençoar com a sua habilidade, o seu talento a serviço do Senhor. Enquanto ouvimos e adoramos por meio da música executada pelo louvor executado pelo irmão Enoque, adore ao Senhor também por meio da entrega. Deus abençoe e Deus ama o que dá com alegria. Boa noite, irmãos. Muitas coisas temos vivido nesses dias, certamente muitos desafios, mas temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra dele mesmo afirma em Romanos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há coronavírus, não há doença, não há prostração, não há cansaço que nos separe do Senhor. Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele é fiel. Louvado seja o nome dEle. Cada vez que nós provamos a nossa fé, nós temos a chance de nos achegarmos para perto e de conhecermos mais do Senhor. Tantas vezes nós cantamos isso, mas hoje você terá a oportunidade de cantar novamente e reafirmar o seu amor, o seu compromisso com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Limitação e sua dificuldade, porque o Senhor pode romper todas essas barreiras, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia nós vamos viver, romper em fé, em nome de Jesus. Declare. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. declara ao Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Viver com fé é muito difícil. Viver muitas vezes uma vida que agrada a Deus é muito difícil. É uma luta constante. É crer muitas vezes no impossível. Mas o Senhor, Ele nos chama para viver de fé em fé, de glória em glória, com o coração cheio de esperança, sabendo que sempre Deus tem cuidado de nós. Eu não
não sei o que se passa no teu coração essa noite. Eu não sei como é que tá. Se você está angustiado, se você está abatido, está triste, está sem esperança. Mas eu te convido a cantar esse refrão mais uma vez. Quando ele fala lá atrás, minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Nada é maior do que o meu Deus. Amém? Nada, nada. Tudo é muito pequeno perto da glória do nosso Deus e do poder dele. Cante assim. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Nada vai me impedir. E não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. a cada dia Vou viver, rompendo em glória a Deus, aleluia, aleluia. Como tem sido bom a cada transmissão de culto pela internet trazer à memória aquilo que renova em nós a esperança, não é verdade? Como é bom a gente rever a igreja reunida lá em nosso salão de cultos, alegre, empolgada. Isso renova em nós a expectativa e gera esta necessidade de estarmos juntos novamente. Talvez não seja tão rápido quanto a gente pensa, não dá para ser domingo que vem, não vai dar para ser provavelmente nem daqui a 2 semanas. O que nos parece é que vai demorar um pouquinho ainda. Mas vale você pensar o seguinte, falta menos do que faltava quando tudo isso começou no dia 15 de março. Deus vai nos sustentando, Deus vai nos fortalecendo e vai passar. Somos igreja e estaremos juntos novamente tão logo seja possível e Deus nos permita nos reencontrarmos fisicamente. Na semana passada nós iniciamos uma série de estudos bíblicos baseada no texto de Mateus 5, o trecho das bem-aventuranças, assim chamadas, em algumas versões mais antigas, as beatitudes. O conceito do Sermão do Monte, como eu já expliquei na semana passada, é, na verdade, muito provavelmente, uma compilação de vários ensinos de Jesus. Esta tese parece ser confirmada quando você analisa os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e encontramos alguns desses ensinamentos numa outra cronologia, não em sequência, como está registrado ou como estão registrados no Evangelho de Mateus. Isso não importa, apenas para mostrar que, muito provavelmente, Jesus não deu todos esses ensinamentos de uma vez só. Uma coisa temos certeza, as bem-aventuranças foram, porque Mateus registra a introdução deste momento dizendo que Jesus subiu ao monte e ali começou a ensinar os seus discípulos. Daí afirmar que todos os demais ensinos, inclusive os de Mateus 6 e 7, teriam sido no mesmo momento, talvez seja questionável quando você encontra esses ensinos, ou alguns deles, em outra ordem cronológica, como se apresenta em Marcos e em Lucas. Você pode fazer essa pesquisa mais apuradamente e você vai perceber as bases desta tese, que, como eu disse, não afeta muito, em nada, na verdade, os ensinos, mas apenas enriquecem a nossa cultura bíblica, tá bom? É importante esse tipo de estudo também, eu quero sempre encorajar você a ir além, a estudar, a aprofundar o seu conhecimento e firmar bem os alicerces da sua fé, da sua convicção na palavra de Deus. Na semana passada, nós iniciamos esse texto
lemos ele todo, Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero retomar o texto agora e nós vamos fazer assim, a cada semana vamos acrescentar uma bem-aventurança. Na quarta passada, lemos os versículos 1, 2 e 3, para destacar o significado da primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, dependendo da sua tradução, porque deles é o reino dos céus. Ou outra versão, eles receberão o reino dos céus. Já falamos sobre isso na semana passada. Se você puder e quiser recuperar esses ensinos, visite o nosso canal lá, tem a gravação da quarta de Vida Plena, do dia 15 de abril, e você pode então rever os estudos daquela semana. Mas eu preciso recuperar algo que é fundamental para a compreensão das chamadas bem-aventuranças. Eu farei isso toda quarta-feira. Talvez, quanto mais para o final dos estudos, eu vá reduzindo, porque eu não preciso recapitular tudo. Mas eu preciso lembrar a você o verdadeiro significado dessa expressão bem-aventurado, ou na sua tradução, já mais coloquial ainda, mais popular assim, felizes. Vamos ler o texto? Mateus 5, verso 1 ao 4, já acrescentando a segunda bem-aventurança, que é o tema e a ênfase do estudo desta noite. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez este versículo 4 reúna o maior paradoxo do Evangelho, por que não da própria Bíblia toda, do que temos Gênesis a Apocalipse. Como pode alguém afirmar com convicção o que esse texto diz na versão mais coloquial? Felizes os que choram? Em geral, o choro está atrelado a uma tristeza, a um sentimento de frustração, a um sentimento de quebrantamento, de dor. E como pode alguém encontrar felicidade em meio à dor? Esta é a grande riqueza do texto. E justamente nesta contradição, neste paradoxo, eu até diria neste contraste, felicidade e choro, é que está a riqueza deste texto para nós hoje. Primeiro é importante destacar, como eu disse, uma recapitulação do significado da palavra bem-aventurado. Nós encontramos bem-aventurado no Antigo Testamento. Você se lembra bem? O Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na semana passada eu destaquei que esse versículo 1 estabelece uma tese do afastamento de Deus. Nada é da noite para o dia. Existe um processo, existe uma caminhada, existem passos, degraus a serem alcançados de maneira em que você se afasta completamente dos propósitos e dos desígnios de Deus. Aí reside a chave para interpretar e compreender o significado da palavra bem-aventurança. Jesus, vale lembrar que Jesus não falou ou não ensinou aos seus discípulos na língua grega. Nós temos no Novo Testamento os manuscritos mais antigos, as referências bibliográficas mais remotas, elas estão escritas em grego porque o texto sagrado foi compilado, foi escrito pelos autores na língua oficial do chamado mundo helênico, dominado pela cultura grega. Era então a língua oficial da época, o grego, na literatura, no ensino, na cultura, na filosofia. Então, os escritores preferiram adotar a língua grega para que, desta maneira, alcançasse muito mais rapidamente as pessoas de todas as línguas e povos daquele tempo. Então, precisamos lembrar isso. Jesus, quase certamente, eu diria, não falou o que disse aqui em grego. Ele falou, como é sabido, em aramaico, que é um dialeto da língua hebraica. Então, a gente precisa logo colocar um ponto neste momento em que precisamos entender bem o que Jesus teria dito para ser traduzido para o português hoje já como felizes ou bem-aventurados. Como eu disse, a referência mais próxima que temos é o Salmo 1, em que a palavra aparece bem-aventurado. Porém,
A palavra hebraica, que foi traduzida para bem-aventurado, não pode ser traduzida literalmente para este conceito emocional ou sentimental, estado de espírito, como felicidade. Talvez uma tradução livre do Salmo 1 seria: felizes são o feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porém, no hebraico a palavra não pode ser traduzida por felicidade, porque a palavra tem um outro significado. A palavra no hebraico tem um significado muito mais no sentido da marcha, do avanço, do passo a passo. Por isso, eu já disse anteriormente que esse versículo 1 do Salmo 1 configura um processo de afastamento, um processo de distanciamento. E aí, então, o salmista está dizendo o seguinte: o caminho contrário, o caminho do avançar, enquanto o homem ímpio ele se afasta de Deus, ele declina a sua existência, avança, progride, resiste àquele que é diferente. Aí vem o versículo 2: será como a árvore plantada, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Bom, então onde surgiu a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança? Surgiu na chamada Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Esta tradução foi feita por cerca de 72 eruditos da língua grega, no Egito ainda na época. Por isso, é importante você entender que a tradução Septuaginta tem esse nome justamente porque foram 72 eruditos que escolheram traduzir o Antigo Testamento justamente porque o mundo helênico começava a avançar, ou seja, o mundo dominado pela cultura e filosofia grega, era importante que o Antigo Testamento dialogasse com esta realidade. Então, decidiram traduzir o Antigo Testamento para o grego. Note que existe sim todo um conceito, toda uma filosofia de entendimento de que essa experiência tem a ver com o estado de espírito, talvez por um conceito filosófico, ou uma consciência filosófica que dominava o pensamento daquelas pessoas daquele tempo, daquela época. Mas a palavra hebraica tem uma tradução específica para marchar, caminhar, prosseguir. Então, muito provavelmente o que Jesus quis dizer, usando provavelmente esta referência do Salmo 1, que era a referência do verbo hebraico ashrei, Jesus teria dito algo exatamente assim: avançam, prosseguem, chegam ao fim aqueles que são pobres de espírito, porque o reino é deles. Aqueles que choram, porque serão consolados. Veja que, como eu disse, há um paralelo nas duas afirmações. A primeira frase é uma realidade, a segunda frase é uma promessa. A primeira frase refere-se à nossa existência, à nossa realidade, à nossa experiência humana. A segunda sempre tem a ver com a provisão de Deus, com a ação de Deus, com o cuidado de Deus, com a graça de Deus por nós. Então, é importantíssimo entender que as bem-aventuranças não têm a ver com o estado de espírito, não tem a ver com um sentimento ou com uma emoção. Tem a ver com uma atitude, tem a ver com um propósito, tem a ver com uma resiliência. O sentido original daquilo que Jesus quis dizer aos seus discípulos tem a ver com o futuro, com aquilo que vivemos hoje que será transformado, será milagrosamente restaurado por Deus. Então é assim que nós vamos compreender o sentido das bem-aventuranças, que não pode se resumir e muito menos tornar simplista uma experiência com Jesus se ela não for em perspectiva daquilo que está por vir, daquilo que nos está dado e garantido, ainda que hoje vivamos aquilo que Jesus disse, a pobreza do espírito, o choro e tantas outras realidades que vamos ver daqui para frente e vamos ver a cada quarta-feira. Bom, o que Jesus quis dizer então com o choro? Você há de convir comigo que nem todo choro é bem-aventurado. Não é possível você
pensar que no momento onde você sente a dor e a tristeza, você configure nisto algum sentido de felicidade. É por isso que Russell Shedd, como eu já disse, intitulou o seu livro A Felicidade Segundo Jesus. Justamente porque a felicidade segundo Jesus em nada se parece com a felicidade esperada pelo mundo. Eu até arvoraria aqui, me aventuraria em dizer que é um paralelo com aquilo que Lucas 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu me aventuraria a fazer aqui uma paráfrase e um paralelismo entre essas duas narrativas, em que Jesus poderia dizer aqui, olha, esta é a minha felicidade. Não é a felicidade que o mundo dá. Porque a felicidade que o mundo dá é a felicidade passageira, é a felicidade da riqueza, é a felicidade do riso irresponsável, muitas vezes, do riso irreverente. Não, a minha felicidade é diferente. A minha felicidade é em perspectiva. A minha felicidade ela é real, ela é verdadeira. Mas a minha felicidade ela está pautada na expectativa. Você que tem me ouvido já há algum tempo, do nosso púlpito, já ouviu dizer que o conceito de esperança do povo hebreu estava muito mais baseado naquilo que... Desculpa, a alegria do povo hebreu está muito mais baseada na esperança. Eles tinham alegria por esperar e não por ter. Não pelo momento presente, mas pelo futuro. Era a esperança que os movia para ter alegria, para ter convicção. Por isso é que essas bem-aventuranças, as chamadas bem-aventuranças, precisam ter esta compreensão de que não tem nada a ver com o que temos ou deixamos de ter. Tem a ver com aquilo que, em prosseguindo, em sendo o povo que marcha, o povo que permanece resiliente em meio ao deserto, que atravessa a tempestade, que resiste ao fogo e à tormenta, há de encontrar a promessa que nos foi dada. Por isso que, neste paralelismo das bem-aventuranças, Jesus expressa uma realidade humana e, em seguida, a promessa de Deus. A pobreza de espírito, a herança do reino dos céus. E agora, o choro e o consolo que vem de Deus. A palavra grega, então, que os escritores decidiram escolher é, segundo alguns autores exegetas, a expressão mais profunda de dor. Aquele choro de alguém que, já tendo vivido o que eu vou compartilhar, sabe bem o que significa. A dor de perder um ente querido, a dor de sepultar uma pessoa amada, seja um pai, um filho, um cônjuge ou até mesmo um grande amigo. O choro faz parte da nossa realidade humana. Mas esse texto, sem dúvida alguma, faz uma menção prática àquilo que Jesus disse quando foi à sinagoga e abriu o livro do profeta Isaías no capítulo 61, versículo 6. Jesus não tinha capítulo nem versículo, ele abriu o livro e foi lá nesse trecho, mas nós temos capítulo e versículo para a gente se achar. E Jesus foi ler o que está registrado hoje no capítulo 61, versículo 1. Eu recebi do Senhor, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para levar alegria e esperança aos quebrantados de coração. Veja que agora Jesus, nessas bem-aventuranças, ele está descrevendo na prática aquilo que ele entende ser o seu ministério. O choro. O choro encontra consolo em Deus. É uma expressão muito elementar da nossa existência. Todos nós choramos. E tão elementar que o próprio Jesus chorou. Os evangelhos narram Jesus chorando 2 vezes, mas na verdade encontramos no Novo Testamento uma terceira referência, discreta, mas verdadeira, de que Jesus chorou. Ele chorou em João 11, quando seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou vendo a dor das pessoas que ele amava e chorou sentindo em seu próprio coração a dor de perder uma pessoa querida, um amigo, como diz João 11. Jesus chorou e nos ensina que chorar faz parte da nossa existência. Jesus chorou pela perda de alguém. Jesus chorou também por ver o pecado da humanidade. Lembra no livro de Lucas, no capítulo 19, quando Jesus, entrando em Jerusalém, ele chora pelo juízo de Deus? Lucas 19, 41, 42, registra o momento em que Jesus chora sobre Jerusalém e lamenta: Jerusalém, Jerusalém, quem dera
Quem dera se vocês dessem ouvido aos profetas. Jesus chorou porque ele percebeu a miséria no coração do homem. O pecado precisa nos levar ao choro também. Chorar por aqueles que nós amamos, pela perda daqueles que nós amamos, mas também chorar pelo pecado que domina o nosso coração. O choro que leva ao arrependimento, o choro que leva à transformação. E Jesus chorou por sentir o drama da morte. Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus foi ao Getsêmani e ali em lamento e lágrimas, ou seja, é uma referência que não encontramos nos evangelhos, mas o escritor aos Hebreus, creio inspirado pelo Espírito, faz referência ao fato de que ali, naquilo que nós escrevemos como o sofrimento de Jesus, a angústia de Jesus, que os evangelhos falam que suas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue, mas ele estava ali em prantos, segundo o escritor aos Hebreus. Jesus chorou pelo menos 3 vezes para mostrar a sua humanidade e para expressar que ele é como nós. Foi tão humano quanto nós somos. E eu já disse certa vez que não existe um modo mais espiritual de sermos iguais a Jesus do que sermos humanos. Alguns acham que ser iguais a Jesus é sermos espirituais. O Evangelho vai nos ensinar que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus se nós nos tornamos tão humano e tão perfeito quanto ele foi. Aí está um detalhe importante da nossa identificação com Jesus. Sermos iguais a Jesus não é nos tornarmos superpoderosos, supercrentes ou fortes, como aquele ditado que nutriu muitas gerações dizendo: homem não chora, crente não sofre. Mas Jesus fala: chora sim, chora. Jesus chorou. Chorou pela morte de alguém que ele amava, chorou pelo pecado de pessoas que ele amou e chorou por si mesmo, por sentir a dor e o medo de morrer. Sim, Jesus chorou e nos ensinou a chorar, mas nos ensina que todo choro tem cura, para todo choro tem consolo. O choro mais profundo que Jesus quer nos ensinar aqui, inclusive fazendo essa conexão com o versículo 3 da pobreza de espírito, não é sem sentido pensar que esse choro está logo após esta constatação, porque é o choro de uma alma sedenta e carente de Deus. E somente a alma carente e sedenta de Deus pode experimentar o consolo que vem de Deus. Nós descobrimos que não é qualquer coisa que cura o choro. Não. Há choros, há lágrimas, há choro que só consegue ser curado, restaurado milagrosamente por uma intervenção sobrenatural, suprema, invisível, transcendente. E é por isso que Jesus está dizendo: se você chorar o choro de uma alma sedenta de Deus, haverá consolo. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, numa visão escatológica, João vê os céus onde lá não haverá mais choro. A mesma descrição em Apocalipse 21, versículos 6 e 7 também, onde ele declara que não haverá lágrimas. Toda lágrima será enxugada. O Deus que nos fez assim, com essas lágrimas que muitas vezes vertem pelo sofrimento, pela dor que sentimos, pela perda pela qual passamos, este choro encontra no Deus amoroso, no Deus consolador, no Deus presente, a glória de que nós experimentaremos a alegria. Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos em João 16, versículo 2? Ele diz: hoje vocês choram, e olha, o choro de vocês será a alegria do mundo. Olha, como Jesus já preparando aquele momento da sua morte, ele diz: sim, o mundo se alegrará, e o choro de vocês, a tristeza de vocês alegrará o mundo. Mas calma, eu transformarei o choro de vocês em alegria. Que promessa maravilhosa! O Espírito Santo transforma aquilo que hoje são lágrimas, aquilo que é choro, seja ele qual for, principalmente, especialmente o choro pela perda, o choro pelo pecado, o choro pela dor do reconhecimento de que estamos distantes de Deus, que precisamos de Deus, que carecemos de Deus. Jesus deixou uma promessa em João 16, 2.
a tristeza de vocês será transformada em alegria. Sim, que bênção, porque Jesus sabia, e Ele é o próprio Deus, que falou no Salmo 30, versículo 5, inspirou o salmista a cantar dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, o choro é uma realidade. Porém, eu quero dizer a você uma coisa: não viva chorando, porque quem anda com Jesus não vive chorando. Quem anda com Jesus pode até chorar, mas o choro tem a sua manhã de alegria. E é o que diz a promessa da bem-aventurança, é o que diz a promessa desta marcha com Jesus, deste progresso com Jesus, desta atitude com Jesus. Quando nós choramos com o Senhor, Ele nos conforta e nos consola, e pela manhã vem a alegria. Se chorar, saiba que Deus há de enxugar de você todas as lágrimas. Não ande chorando. É pecado andar chorando. O choro faz parte, mas em Jesus temos a alegria do consolo, do milagre e da transformação. Crente chora, mas crente é consolado. Crente pode até chorar, mas experimenta do Senhor o consolo que transforma em alegria. Seja você um bem-aventurado. Não nesse estado de espírito, não nesta emoção que muitas vezes é volúvel, vulnerável e superficial, de uma alegria insana, de uma felicidade irreverente e muitas vezes de um sorriso debochado. Não. A seriedade nos faz ver com muito temor cada experiência que vivemos. E se for preciso chorar, chore, mas espere. Haverá alegria, consolo e esperança no Senhor. Bem-aventurados os que choram. Marcham, prosseguem aqueles que choram. Se porventura chorar pela perda, se porventura chorar pelo pecado, arrependa-se. Se porventura chorar pela dor, pelo sofrimento e pelo medo, lembre-se, crente não vive chorando. Mas se tiver que chorar, que seja uma oportunidade, uma possibilidade de você experimentar o consolo que vem de Deus. Foi para isso que Ele morreu por nós. E é para isso que Ele nos ama. E é por isso que Ele é Deus. Marcham aqueles que porventura chorarem, porque em Deus terão consolo e alegria verdadeira. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração para prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, é assim que eu sei eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder maravilhoso.
promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. É assim que eu sei, eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Que bênção saber que toda lágrima, todo choro cessará, porque em Deus temos o nosso consolo. Não viva chorando, mas se chorar, saiba, creia, confie, espere. O consolo vem do Senhor e Ele nos fortalecerá. A alegria virá pela manhã. Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Deus abençoe a sua vida no restante dessa semana. Até domingo estaremos juntos novamente, 10 horas e 19 horas. Mas se houver qualquer mudança, a gente chega antes disso para estar com você em alguma outra transmissão, pelas nossas redes sociais com mais notícias e informações. Que Deus abençoe você, sua família. E se você tiver que sair, lembre-se, use máscaras. Agora é obrigatório aqui em nossa cidade, tá bom? Cuide-se bem, cuide da sua saúde. Vai passar, confie em Deus. Segure as cordas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, que o teu amor nos fortaleça, que a tua graça se transborde de nós por Jesus Cristo e que o teu Espírito Santo nos console, especialmente quando chorarmos, que o teu amor seja derramado abundantemente em cada coração. Dá-nos a tua alegria que vem de ti, dá-nos a paz e esperança que só tu podes dar. Em nome de Jesus. Amém.